Colocar um tubo na garganta do paciente. Isso aqui acelera a chegada de oxigênio no pulmão, sim ou não? Sim. Então, no caso de uma hipóxia, isso aqui vai ser um tratamento? Sim. E lembrem, enquanto eu não tratar a causa da parada, o paciente não retorna. Pegou a visão? Sim. Então, você tem que descobrir a causa e tratar. Legal. Ainda com a letra H, a gente pode falar em hipovolemia. Opa, quando eu falo em hipovolemia, eu estou falando de volume. E como é que a gente faz para aumentar esse volume? Opa, a gente vai suprir. O professor Ivo fez mais cedo uma equação, que eu acredito que alguns anotaram, outros não. O débito cardíaco é o quê? Vezes o volume sistólico. Amém? Eu vou tentar explicar de uma maneira ainda mais assim, ó, simples, que aí o menino de 7 anos descobre. Se o coração não bate, se não tem sangue, não há funcionamento do sistema circulatório. Então, para ter um sistema circulante ativo, para ter um coração batendo, eu tenho que ter atividade elétrica, que vai me gerar um ritmo e uma frequência, e esse coração ele vai levar o quê? Ele vai transportar o quê? Que é esse tal de volume sistólico. Se eu zerar o volume, porque o paciente perdeu todo o sangue, algo vezes zero é zero. O dia dessa menina, 1. E o nossa. Então, todo número multiplicado por zero é o quê? Quanto menor o volume sistólico, menor o débito cardíaco. Então, nesse caso, perder sangue é bom para o paciente? Perder plasma é bom para o paciente? Então, se ele está com pouco volume, o que é que eu vou fazer? Aumentar este volume. E lembrar, se for uma hemorragia, a ideia hoje do ATLS 11, que nós já estamos aguardando a liberação, é já iniciar com sangue na primeira hora, tá bom? Nos primeiros minutos desse paciente junto conosco no hospital. Amém? Massa! Outra situação que começa com a letra H, fala pra mim. Hipovolemia. Já acabamos de falar, show! Hipercalemia. Opa, bacana! Mas deixa eu falar ainda dos hipos, que aí fica mais fácil a gente terminar aqui, ó. Hipotermia. Opa, o que é hipotermia, galera? Opa, diminuição da temperatura. Então, quem está com frio, levanta a mão. Tem um povo com frio, tá certo? Mas vocês estão com a sensação térmica confortável. Tá com um pouquinho de frio, aí bota o agasalho, fica gostosinho. Se esfrega aí no coleguinha. Se esfrega muito não, mas se aqueça. Agora, por que eu não posso gerar uma temperatura muito baixa nesse corpo? Porque o coração para. No frio excessivo, o coração para. Aí o aluno, depois que descobre isso, fica fazendo chantagem com a gente. Professor, meu coração vai parar de hipotermia com esse frio do ar-condicionado. Mas não vai, tá bom? Porque a gente vai definir o seguinte, nós vamos definir a diferença de hipotermias leves e hipotermias graves. Então, a gente só vai ter um problema, de fato, severo, abaixo de 34 graus de temperatura corporal. Se eu baixar sua temperatura abaixo de 34, a gente começa a ter problema. Abaixo de 28, pode esperar, o coraçãozinho em algum momento para de funcionar. Por favor. Geralmente faz a manta. A gente coloca essa mantazinha aluminizada para evitar ele perder calor. Nesse caso, conclua. Né, que pode ser usado. Aí vamos lá. Na hipotermia, você concorda comigo que ele já perdeu o calor? Então não vai adiantar muito colocar a manta. Ela vai nos auxiliar, mas eu vou precisar aquecer esse paciente. Então a primeira coisa, desliga o ar-condicionado da sala de emergência. Quem aqui atende com ar-condicionado ligado? Quase todo mundo. Quem nunca atendeu um paciente grave debaixo de um ar-condicionado ligado quer atirar a primeira pedra. Aí você fala, mas eu vou desligar o ar-condicionado? Meu filho, é melhor você sofrer esse calorzinho durante esse atendimento do que o calor do inferno durante o resto da sua eternidade. Por quê? Hipotermia mata. Vamos repetir essa frase? Hipotermia mata. Então, nesse caso, lembre, o que a gente faz para melhorar essa temperatura?
controla a temperatura do ambiente e a gente vai colocar dentro desse paciente líquidos aquecidos. Então, eu vou pegar soro, colocar lá na minha estufa, aumentar essa temperatura desse soro entre 30... Aí, vamos lá. Muitos não sabem desse detalhe. 39 a 42 graus é a temperatura que o soro deveria entrar na veia do nosso paciente grave. Quantos graus? 39 a 42 graus é a temperatura ideal, tá bom? Professor, posso colocar no micro-ondas? A resposta ideal é que não. Porque as micro-ondas podem acabar alterando, tá, a projeção dos eletrólitos que estão dentro do soro. Então, não é recomendado soro fisiológico ou ringue lactato, tá bom? E aí, qual é a recomendação que a gente dá hoje para vocês? Banho-maria. Talvez é algo mais palpável para vocês. Sempre tem um fogãozinho canegado de esquentar alguma comidinha lá, né? Escondido. Então, faz um banho-maria, tá certo? Ou hoje você já pode comprar, já tem aí os reservatórios aquecidos que você deixa lá. É como uma espécie de uma geladeira, ao contrário, né? Ele é um aquecedor, uma estufa que você deixa o sorinho lá e ele sempre vai estar quentinho para você, beleza? Qual é a temperatura? 39. Levanta o braço, quem não sabia do valor dessa temperatura, levanta o braço, só para eu ter uma noção. Olha aí, ó, quem não sabia, tá certo? Vocês estão sendo assistidos em todo o Brasil nesse momento, tá? Em alguns países da América Central e também no continente africano. Você de Moçambique, tá? Vocês estão rindo, vocês pensam que não. Você de Moçambique, você de Angola, nosso abraço para você. Beleza? Então, hipotermia, já sabe. Qual a temperatura do soro? Aí, vamos lá. Continuando. Eu tenho a condição da ou hipercalemia, que está associado a um íon chamado potássio, tá? E esse potássio, que a gente na química escreve pela letra K, vai te lembrar de hipercalemia ou hipercalemia. Lembra que a nossa célula ela é regulada por uma bomba de sódio e potássio? Então, o potássio ele é representado pela letra K. De novo, o que é que significa K? Potássio. Em alguns livros você vai ver assim, ó, hipo ou hiperpotassemia. Mesma coisa. De novo, mesma coisa. Mas esse casinho está relacionado ao potássio. E a bomba é de sódio e um entra o outro, um entra o outro, um entra o outro. Se eu altero a relação da quantidade desse potássio, a bomba de sódio e potássio se altera. E adivinha quem é que fica trabalhando 24 horas por dia, sem parar, no sofrimento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na liseira? O coração. E esse coração que está trabalhando 24 horas por dia, 24 horas por dia, ele trabalha com que bomba? Com a bomba de sódio e potássio. Se eu altero o potássio desse paciente, o que é que vai acontecer? Esse coração vai gerar uma arritmia e pode fazer uma PCR. Agora tem um detalhe. Dá para saber que esse paciente tem uma síndrome relacionada ao potássio sem conhecer a história dele antes? Não. Então é importante que a gente investigue esse paciente e saiba relacionar a história dele com essa possibilidade de perda de potássio ou excesso de potássio. Uma dica: pacientes que são dialíticos, por exemplo, precisam ter uma atenção redobrada em relação a essa quantidade de sódio e potássio no sangue. Então, se você chega com um paciente dialítico em PCR na sua unidade, você já fica ali desconfiando dessa possibilidade aqui de lesão. Outro doente que também pode precisar da nossa atenção em relação a isso, os doentes que têm condição de diabetes, os pacientes diabéticos, tá? Os pacientes diabéticos podem fazer alterações graves de hipo ou hipercalemia. Amsterdã. Tem uma hora que o aluno ele desliga a chave geral. Cansado, né? Vem do dia a dia e tal, né? A gente olha para o aluno faz assim, ó. Aí na minha cabeça eu já, numa aula dessa a gente já quer o quê? Checa pulso, código azul, né? Então fica com a gente, tá, Amsterdã? Hipo ou hipercalemia, tem a ver com que íon, pessoal?
Não ouviu, tomou com moco esses dias? Tá, bom. E aí o último H está relacionado ao quê? Eu esqueci o nome, mas é acidose metabólica. Ei, lembra assim, ó, aí só um detalhe. Professor, e como é que trata? Né? Se tiver pouco potássio, eu vou botar potássio. Se tiver muito potássio, o que é que eu faço? Eu vou fazer um íon chamado de gluconato de cálcio, tá certo? Para a gente poder balancear. Amanhã nós vamos falar um pouco melhor sobre essas medicações. Show? E aí vamos cá. O último íon, o último H está relacionado ao hidrogênio. Ah, diga comigo assim, ó. Ah, vá. Você nem sabia, mas diga. Ah. E o que é que tem a ver esse hidrogênio na fila do pão com a PCR? Existe um negócio que a gente calcula durante a obtenção da gasometria que se chama pH. Esse H vem de hidrogênio. É o nosso potencial hidrogeônico. Olha que lindo, lá da química. Eu sei que você lembra disso. Você talvez só não faz a conexão porque o cérebro não deixa. Mas você aprendeu sobre pH. E o pH sanguíneo, ele é para estar em quanto? Então, lá de laboratório é para sair isso aqui, ó. Entre 7,35 a 7,45 é o pH normal, tá certo? Porém, o que é que acontece? Quando esse hidrogênio diminui, o pH desce. E esse potencial hidrogeônico, ele nos ensina o seguinte, ó. Quanto mais próximo, vou colocar aqui um N, tá certo? Quanto mais próximo do zero, mais ácido fica. Então, se eu começo a descer com o potencial hidrogeônico, o pH começa a cair, ele caminha para longe do zero ou para perto do zero? Para perto do zero. Então, imagina um paciente que está com pH de 7,12. Caiu? Imagina um paciente que está com pH sanguíneo de 6,25. Caiu? Imagina um paciente com pH de 5. Meu amigo, ele está com ácido muriático correndo nas veias. Aqui é muito ácido. Então, nesse caso, a gente pensa sempre assim, ó. Esse H está relacionado a um problema chamado de acidose, tá bom? E quando é que eu desconfio que essa acidose está em curso, pessoal? De novo, pela história do paciente. Então, um paciente que às vezes vai chegar intoxicado para você, um paciente que é diabético e está com a sua taxa de glicemia descompensada, fazendo uma acidose, me ajuda? Uma acidose metabólica, tá certo? Nesses casos, a gente precisa estar atento para a história do paciente. E aí, mais uma vez, eu só vou agir na certeza que nós temos uma acidose em curso. Antes, nós fazíamos uma medicação chamada bicarbonato de sódio. Ela melhorava, ela conseguia regular, equilibrar esse potencial, André. Mas, André, essa medicação hoje ela só é feita após a confirmação que o meu paciente, de fato, está com esse pH alterado e que tem relação direta com o bicarbonato. Porque uma coisa que a gente também fazia demais, um paciente que tinha um bicarbonato ok, dentro do seu limite de 22 a 26, aí a gente achava que o paciente estava em acidose, aí já queria resolver com bicarbonato. Só que tem um problema, filho. Se esse bicarbonato estiver normal, você está também alterando a balança do bicarbonato. Então eu preciso descobrir o que é que está levando ele a essa acidemia. Olha uma situação muito simples que leva o paciente para a acidose. Então, hoje isso também já está sendo discutido, tá, Tamires? Aí aqui no sala de emergência que a gente vai conversar sobre isso. Mas um paciente que já está ali fazendo uma PCR, está assistindo já 20, 30 minutos, normalmente os colegas já querem começar a fazer bicarbonato às cegas. Hoje nós já temos estudos comprovando que esse bicarbonato às cegas pode ser mais perigoso do que benéfico. Então, de novo, hoje bicarbonato só se faz após confirmação via gasometria arterial. Beleza? Off-label, hoje a medicina de emergência atual
já está condenando essa prática. Beleza? Dúvidas? Entre os 5Hs, o momento é esse. 5Hs, 5Ts. Dúvidas? Dívidas. Dívidas, alguém tem dívidas? Ixi, Maria.